E aí, olha o que o Matias me solta, do auge dos seus 8 anos vividos. Ele fala o seguinte: mãe, eu vou dar pros meus filhos tudo que eu nunca tive nessa vida. Então, gente, enquanto a gente vai esperando todo mundo chegar, então, pra essa aula, veja só. Tava agora no jantar, conversando com o Matias, e é muito engraçado, né? Nos momentos que a gente para pra jantar, a gente tem tentado desligar ali a TV, as distrações e tudo mais. E aí, olha o que o Matias me solta, do auge dos seus 8 anos vividos. Ele fala o seguinte: mãe, eu vou dar pros meus filhos tudo que eu nunca tive nessa vida. Aí eu, como assim? Tudo que você nunca teve durante esses 8 anos de vida? Ele falou, pois é, vou dar tudo que eu nunca tive, inclusive um celular. Eu falei assim, ah, tá. E aí, só que você não sabe quantos filhos ele vai ter. Ele vai ter 100 mil filhos. Então, eu falei pra ele assim, nossa, mas como é que você vai dar tudo que você nunca teve pra 100 mil filhos? Ele fala assim, que ele vai ter 100 mil. Aí ele falou o seguinte, eu vou fazer 100 mil clones de mim e aí eu vou conseguir dar atenção pra cada um deles. Olha só, né, como criança é inocente. A gente sempre fala da inocência das crianças e aí tô contando essa história aqui só pra gente iniciar então o nosso diálogo sobre práticas pedagógicas, melhoria contínua da nossa prática pedagógica. E olha o nosso tema de hoje, que vocês escolheram. Só que veja só, a gente teve aqui um impasse, porque na enquete lá do nosso grupo de Aulas Express, o mais votado foi os elementos, né, os principais elementos para elaborar um planejamento. E na enquete dos stories do Instagram, o mais votado foi ideias para elaborar bandejas de experimentação. E aí fiquei nesse impasse e falei, bom, vou fazer o seguinte então. A gente fala desse segundo tema, né, bandejas de experimentação, que estava lá como segundo tema hoje. E aí, quando eu fui revisitar ali o conteúdo, as referências bibliográficas, vi que cabe até mais do que um encontro pra gente falar sobre isso, porque tem a ver com a abordagem do brincar heurístico. E aí depois, na próxima aula, a gente falou nas próximas aulas express, que ainda tem mais 2 de férias, a gente fala então sobre os elementos, os principais elementos para o planejamento. E aí fica até mais pertinho do curso que a gente vai ter, porque no começo de agosto vai ter um curso gratuito sobre planejamento, baseado em pedagogias participativas. E aí esse curso vai ser um curso de 4 dias, então a gente pode já começar a introduzir esse assunto lá para a última aula agora desse mês. Eu tava achando, boa noite, Marina, tava achando que hoje já era dia 21, mas percebi que era dia 14, assim, no decorrer do dia, veja só. Então a gente ainda tem mais 2 aulas além dessa, nesse mês de julho, nessa abordagem de aula express de férias que eu trago para vocês todas as sextas-feiras às 20h20. E a aula express, então, termina 21 horas. Fique comigo aqui até 21 horas, você vai ver que vale super a pena. Bom, e aí a gente traz esse tema, então, brincar heurístico, ideias para que a gente possa elaborar bandejas de experimentação. Quero saber de vocês, qual que é a afinidade que vocês têm com esse tema, qual que é o conhecimento prévio que vocês já têm sobre a abordagem do brincar heurístico, se vocês já sabem o que é. Ai, que bom, Marina, que honra. Obrigada pelo carinho. E se vocês já utilizam alguma, né, das práticas que estão relacionadas a essa abordagem do brincar heurístico, como, por exemplo, a bandeja de experimentação, ou a gente vai ver outras 2 modalidades também relacionadas ao brincar heurístico. A gente vai focar ali nas ideias para a bandeja de experimentação, mas a gente vai passar um pouquinho sobre toda a conceituação em torno desse brincar heurístico e das outras 2 modalidades que a gente tem também. Então me falem o que vocês sabem sobre brincar heurístico, coloquem aqui nos comentários, para que a gente possa também ter uma interação, para que eu possa saber quem é que está aqui de fato. Porque a gente vê aqui o número sobe, desce e tal, tem algumas pessoas que entram, que saem. Então, a gente nunca sabe quem é que está realmente acompanhando a aula para que a gente possa fazer um direcionamento dessa aula. A gente tem um roteiro, né? Mostrei até nos stories alguns spoilers, mas
a gente vai fazendo adaptações e respondendo as dúvidas de vocês aqui também. Então aproveitem, são 40 minutos que podem ser muito bem aproveitados. Olha só, então vão colocando aí o que vocês sabem sobre essa abordagem do brincar heurístico e como que vocês utilizam as modalidades do brincar heurístico na prática de vocês, ou se nunca utilizaram, ou se já se interessaram e querem utilizar. E aí, antes de mais nada, quero falar para vocês que essa perspectiva é uma perspectiva que eu tenho me aprofundado agora, né, nesses últimos 2 anos, a partir da minha prática pedagógica lá no Espaço MIT, com as formações que eu faço em espaços escolares e não escolares. Então, tudo que eu vou apresentar aqui é algo que, de fato, eu tenho vivenciado, não só no âmbito teórico, mas também, né, da parte prática também. Então, às vezes a gente tem muitos treinamentos e cursos que ficam muito na teoria, e aí a gente não sabe como é que acontece na prática, como é que a gente exerce aquilo na prática. Então, aqui não, aqui a gente tem teoria e barra prática. Um sem o outro não faz sentido. E aí, para começo de conversa, antes da gente falar de bandeja de experimentação, é importante a gente saber que ela tem ali, né, respaldo e se baseia numa abordagem que é essa tal abordagem do brincar heurístico. Aqui a Luana colocou: brincar heurístico traz a oportunidade da criança explorar elementos não estruturados do dia a dia dela, dá liberdade para ela descobrir por ela mesma. Pois é, já deu ali uma boa resumida do que a gente vai conversar e refletir aqui. E aí, de onde vem isso, né? É bom a gente sempre partir da origem etimológica da palavra que a gente está ali, né? A partir do conceito que a gente está estudando. E aí, quando a gente falar de heurístico, a gente vai ter como referência a palavra eurisco ou eureka, que é aquela palavra grega que quer dizer descobri, encontrei. Eureka, né? As pessoas, olha, eureka, encontrei, achei. Então, quando tem uma grande ideia, eureka, né? Cheguei a uma conclusão. E aí, por que disso? Por que desse nome, desse brincar heurístico? Tem muito a ver, tá muito relacionado à maneira que a criança, né, o bebê, a criança pequena, a criança bem pequena, se relaciona com o mundo e ela entende o mundo ao seu redor. Porque ela não vive, não pensa no mundo de uma forma essencialmente simbólica. Ela não tá ali relacionando já os símbolos e significados e conceitos daquilo que ela tá experimentando. Ela, claro, não é uma folha em branco, ela já vem ali com a sua essência, ela já é um ser humano completo, mas ela é um ser humano em constante descoberta. Então ela está redescobrindo ali tudo que está ao seu redor. Ela está atribuindo significados àquilo que está ao seu redor. Então ela está se relacionando com todas as coisas ao seu redor de forma heurística, com base nessa grande ideia. Olha que legal, olha, eu encontrei, olha, eu descobri, olha, eu entendi. Então ela está sempre nesse movimento que a gente, ao longo da nossa jornada, do nosso desenvolvimento humano, a gente vai perdendo um pouco dessa essência, né? As coisas vão se tornando mais comuns, a gente vai perdendo um pouco do encantamento pelo novo. E a criança tem isso intrínseco a ela, isso é natural, ela não força isso. A gente, enquanto adulto, e vocês vão, né, saber disso até se vocês fazem já esse movimento, a gente, enquanto adulto, a gente tem que resgatar essa sensibilização em relação às coisas, em relação ao novo. A gente tem que se esforçar para começar a observar aquilo que está ao nosso redor e realmente notar aquilo que aparece de novo, de novidade, e fazer novas descobertas e fazer esse exercício de ser também um educador investigador, um educador pesquisador. É algo que pra gente é um movimento antinatural, porque a gente perde isso ao longo da jornada, mas a criança não, ela tem isso na sua essência. E isso nela é intrínseco a quem ela é, a constituição do ser que ela é. Então tudo, o toque, o cheiro, o ruído, né, vai causar sensações ali de descoberta, sensações de surpresa, sensações, né, sempre uma exclamação ali, um movimento de exclamação. Então a criança, ela tá nesse movimento.
Então, para começo de conversa, esse heurístico, ele traz muito de como a criança se relaciona com o mundo, é a essência do brincar da criança. E aí a gente vai ter algumas modalidades em relação a esse heurístico. Mas até antes, ai, eu gosto quando eu coloco um filtro aqui em mim, agora tirei. Que eu fico com cílios. Quando eu vou tentar colocar aqui para vocês os slides. E aí, e quem conceituou, né? Quando a gente vai falar, então, de quem traz esse conceito do brincar heurístico, de onde vem esse conceito, de onde nasce. Ela está inspirada, né, essa abordagem, num trabalho desenvolvido por essa educadora, Elinor Goldschmidt. A gente não vai conseguir aprofundar aqui, infelizmente, né, em tão pouco tempo, quem foi essa mulher, mas para quem nunca ouviu falar, né, para quem nunca tinha visto ali esse nome, que talvez seja até um pouco difícil se você for pedagogo e já está ali no movimento de transformação da sua prática e de estudo, mas se você está chegando aqui e nunca ouviu falar, essa pessoa, ela se equipara lá a Amy Pickler. E se você nunca ouviu falar também de Amy Pickler, a Maria Montessori. Então, se você nunca ouviu falar de Maria Montessori, a Loris Malaguzzi. Então, um nome tão importante quanto, né, no âmbito da educação e na transformação das práticas pedagógicas ao longo da história, ao longo da história. E aí trata-se de uma proposta para qualificar as oportunidades educativas no âmbito da educação infantil, desde os bebês, a gente vai chamar de creche aqui, né? Mas desde os bebês até as crianças pequenas, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. Então, para ela, ali, aquele movimento propunha algo mais amplo do que pensar num método para organizar de que forma a criança ia se desenvolver a partir da brincadeira. E aí ela traz, né, essa reflexão sobre como que a gente pode organizar o espaço, organizar a nossa prática, de forma que a criança possa ser motivada a desenvolver ali as vivências ou atividades de maneira espontânea, com vontade de investigar por si própria. E aí tem esse, entre aspas, aqui, xeretar, que eu trago esse texto do site da OBSI, que é o observatório que é organizado pelo Paulo Fock. Ele faz um estudo em creches pelo Brasil. E aí tem um texto que fala sobre o brincar heurístico ali, é bem interessante, que vai embasar até o livro dele, o Brincar Heurístico na Creche, dessa organização aí. E aí ele traz esse termo xeretar mesmo, para que as crianças criem ali os seus enredos de brincadeira, seus enredos lúdicos ali, a partir desses elementos que a gente traz, da maneira que a gente constitui o espaço para que ela se apresente, para que ela se empodere deste lugar. E aí ela vai trazer essa perspectiva, então, de que basta a vida, basta os elementos da nossa cultura para que a criança se desenvolva. E isso traz uma outra perspectiva, que até comentaram aqui quando foram colocar a definição do brincar heurístico, que é sobre a gente se relacionar com elementos do nosso cotidiano, do dia a dia. Agora eu não vou lembrar a autora, mas tem uma autora que diz que a força de uma cultura se relaciona muito com a maneira pela qual as pessoas, né, os agentes, os sujeitos dessa cultura se relacionam e dominam os seus objetos. Então, o quanto eles conhecem os seus objetos, o quanto eles se relacionam com esses objetos, o quanto eles entendem a utilização desses objetos, define a força da cultura de um grupo. E aí eu vou dar um exemplo aqui prático, né, bem marcante para a gente entender o que isso quer dizer em síntese. Por exemplo, uma criança indígena. Existem ali elementos e objetos da cultura dessa criança que é muito específico do âmbito que ela está.
É muito necessário que ela saiba, por exemplo, desde muito cedo, como manusear um arco e flecha, que ela saiba desde muito cedo como manusear uma lança, né, para que eles possa caçar, para que possa pescar, para que possa produzir o próprio alimento. E ele vai utilizar esses objetos primeiro num âmbito, né, de criação de um enredo lúdico, da brincadeira, e aí a partir disso ele vai dar o uso para esse objeto, vai dar uma finalidade para esse objeto. E aí, a partir do domínio desse objeto, ele vai utilizá-lo na sua vida cotidiana, dominando aquele objeto. Só que o que acontece na cultura ocidental, por exemplo, né? Na nossa cultura, o que a gente faz? A gente afasta os nossos seres humaninhos, ali pequenininhos, né? Os bebês, as crianças pequenas, bem pequenas, dos objetos da nossa cultura. A gente aparta ali os objetos da criança e traz para a criança aqueles brinquedos industrializados, que não tem conexão com a vida em si, que não faz parte do nosso cotidiano, que não faz parte da nossa vida. Sendo que a vida já basta, né? Para que a criança se desenvolva. E aí a gente fica inventando a roda, inventando moda. E aí a gente vai criando seres humanos cada vez mais disfuncionais, que não sabem lidar com os elementos da própria cultura, não conhecem elementos da própria cultura, não manuseiam elementos da própria cultura. E isso pode chegar até o extremo. Olha só, eu já tive uma criança, né, atendi uma criança, que foi a primeira vez que ela colocou um suco dentro de um copo, o suco dela dentro do copo, né, da jarra, transferiu ali da jarra para o copo, quando estava num momento de lanche, de café ali com a gente, no espaço, porque nunca foi permitida a essa criança fazer esse movimento, utilizar esses objetos na vida prática. Por quê? Porque pode cair, porque pode derramar, porque pode quebrar, porque pode várias coisas. Mas essas várias coisas, elas fazem parte da vida. Claro que a gente vai ter sempre parcimônia, cuidado com, né, criando um ambiente propício e tudo mais. Mas, veja só, a criança já com 6 anos, 6 para 7 anos, verter o suco no copo, para ela foi algo incrível, magnífico, porque era, né, inimaginável utilizar aqueles elementos no dia a dia, no cotidiano da vida dela. E aí, vejam só, o prejuízo que a gente teve ali nesse período que as crianças não puderam estar se relacionando com objetos para fora de casa, quando a gente estava recluso e tudo mais, quando a gente não tinha um ambiente da escola, quando a gente não tinha os ambientes públicos. Essas crianças, elas estão ali ainda nesse movimento de eureka, de descoberta, de entender o que esses objetos têm para oferecer, o que eles podem fazer. Então, estão nesse processo. E aí, para resumir, então, esse conceito do brincar heurístico, de forma mais simples, nada mais é, então, do que uma abordagem, e não um método, isso é importante dizer, para que a gente traga elementos para que a criança se desenvolva. E aí eu vou dizer alguns desses elementos, algumas práticas que a gente pode colocar no nosso planejamento, nas nossas proposições. Então, quando a gente diz que é uma abordagem, não um método, e a Elinor que diz isso, quer dizer que não há uma única forma de aplicar. E aí, às vezes, a gente vem, né, com aquela expectativa de ter uma receita de bolo, algo infalível, que vai fazer ali a gente se encontrar dentro dessa perspectiva sem ter medo de errar. E, na verdade, não é assim. Porque esse brincar heurístico, ele já pressupõe que a gente precisa analisar o nosso contexto, o nosso cenário, a nossa cultura, os nossos recursos, as nossas possibilidades, pensando em espaço, tempo, relações, as nossas intenções. Então, pensando nesses elementos básicos, né, para todo o planejamento de proposta.
Então, é algo que já pressupõe o princípio da autonomia e da autoria do educador nessa perspectiva. A gente entendendo do que se trata, a gente precisa pegar esse conceito e trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto, para o nosso cenário. E aí a gente vai ver aqui algumas perspectivas relacionadas, então, à bandeja de experimentação, que é uma das modalidades do brincar heurístico, que se refere, então, à proposta de trazer para o cotidiano um momento de brincar e explorar, na verdade, né? Brincar explorando materiais que se transformam com as ações das crianças. E aí a gente vai ter alguns tipos de materiais, que são os contáveis e os não contáveis, em um espaço, durante um determinado tempo, que possibilite a pesquisa e a descoberta da criança por si mesma. Então a gente tem que pensar nesses elementos, porque também não adianta a gente trazer os elementos no espaço, escolher os materiais, mas aí não ter um espaço adequado para o manuseio desses materiais. E aí depois a gente, tem um espaço, tem os materiais bem selecionados e escolhidos, mas a gente não tem um tempo que possibilite a pesquisa e a descoberta da criança por si mesma. O brincar heurístico, ele já prevê que você tem que ter ali um tempo destinado para experimentação. E essa experimentação, ela pode ser que demande um tempo maior ou menor do que aquele que a gente tinha previsto. Então, a gente tem que já incluir nesse planejamento um possível imprevisto ali de tempo, um possível manejo em relação ao tempo. Se demorar um pouquinho mais, ou às vezes encurtar um pouco da proposta, porque isso vai depender de como as crianças se envolvem nesse percurso de investigação dentro dessa proposta que a gente traz. E aí, só para vocês saberem, porque não vai dar para a gente aprofundar as duas outras modalidades do brincar heurístico, a gente tem também o cesto dos tesouros e os jogos que estão relacionados ao que a gente faz com os materiais que essas crianças começam a descobrir, que fazem parte do nosso cotidiano. Olha que legal, Marina falando. Eu fiz um curso sobre esses temas e vem de encontro com tudo que você está falando. Ai, que ótimo! E a gente tem, olha só para vocês saberem também, Marina, a gente tem no grupo de estudos Educação Infantil Humanizada, que é um grupo que eu gerencio, que vai abrir inscrições até agora em agosto, uma aula muito especial com uma convidada incrível que é especialista nesse tema, que é ela é especialista em bebês em primeiríssima infância, que é a Val Pazzettini. E para vir falar com vocês, eu revisitei essa aula com várias referências incríveis ali, que é claro, a gente tem que deixar sucinto aqui para o nosso momento, mas eu vi ali o quanto a gente ainda tem que expandir, o quanto a gente ainda tem o que aprender e o que colocar em prática e o que vivenciar. Porque, por exemplo, quando ela estava ali apresentando no nosso grupo de estudos, como que a gente pode organizar esse brincar heurístico, a gente tem várias referências teóricas, por exemplo, que fazem, né, ali algumas proposições, propostas mesmo, exemplos de propostas, como que você pode organizar dentro de uma sala de referência os materiais. E aí uma das abordagens, que é aqui, justamente aqui a Elinor conceitua, preconiza e sugere, é que você distribui esses materiais em ilhas, em sacos. Então você pega os materiais, divide por tipos e separa esses materiais em ilhas, em grupinhos mesmo, né, de materiais por toda a sala. E aí essa seria a premissa. Mas aí no exercício da nossa função, às vezes a gente vê que organizar de uma maneira distinta, e aí a Val dá até um exemplo de organizar em tapetes os materiais distribuídos ali de forma esteticamente atraente, para que a criança tenha vontade de mexer naqueles materiais, já fazendo algumas sugestões de quais materiais podem combinar ali para que ele possa fazer suas experimentações. No nosso
contexto e na nossa cultura talvez funcione mais, talvez sustente mais uma proposta, talvez a criança se demore mais tempo fazendo as suas experimentações, as suas investigações. Então é muito também por tentativa e erro ali do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso só é possível a gente pensar e refletir quando a gente tem ali um momento de estudo como esse que a gente está tendo, como a gente tem no grupo de estudos de educação infantil humanizada. E a gente coloca toda essa teoria na nossa prática, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa desenvolvendo cada vez mais a nossa maneira, o nosso jeito de ser e de fazer as coisas também. Com base, é claro, teórica, isso é muito importante, mas colocando em prática e fazendo os ajustes necessários. Até por isso é importante a gente entender, né, que o brincar heurístico não é um método, porque o método você tem que seguir, é como se fosse uma receita mesmo, tem que funcionar igual. Para funcionar, tem que ser igual em todas as etapas, em todos os lugares. Uma abordagem não. Uma abordagem, ela já compreende essa possibilidade de adaptação, ela já pede essa adaptação de acordo com os nossos, né, o nosso cenário, o nosso contexto. E aí a gente vai ter, então, só passando rapidinho essas duas outras modalidades aí, que é o cesto dos tesouros e os jogos de representação. E no cesto dos tesouros, a gente vai dizer que é quando a gente tem um contexto de apresentação dos objetos ali da nossa cultura, que tem um primeiro contato da criança, do bebê. Geralmente esse bebê ele tá ali, já consegue sentar, tem por volta de 6 meses, já consegue manusear os objetos. O que ele vai fazer com esses objetos, né? De forma heurística, ele vai tentar descobrir esses objetos a partir do gosto, a partir do toque, a partir do cheiro. Então é importante a gente pensar em objetos que enriqueçam esse processo, que despertem a curiosidade da criança para entender do que se trata aquilo. E aí depois que ele entende, que ele se habitua àqueles objetos, ele vai começar a se perguntar, mas o que eu posso fazer então com esse objeto? Que é quando a criança já está um pouquinho maior, né? Ela começa a fazer esse jogo de pensar. Será que eu posso colocar essa bolinha dentro desse cestinho? Será que cabe? Será que eu posso pegar essa linha, desenrolar essa linha? Será que eu posso pegar esse pegador e pegar esse outro ursinho, colocar em outro lugar? Então ele começa a fazer esses testes, como se fosse a segunda pergunta que a criança faz quando ela se depara, então, com os objetos do nosso cotidiano. A primeira seria o que é, e a segunda, o que eu faço com isso então? E aí depois disso, ele começa a pensar, bom, agora que eu sei o que é e o que eu faço com isso então, de que maneira esse objeto se relaciona com outros objetos e com o mundo ao meu redor? De que maneira ele se relaciona e de que forma ele se transforma? Que é quando a gente traz essa abordagem então das nossas bandejas de experimentação, que é o momento que a criança vai ali experimentar os objetos. E aí eu trago algumas ideias para as nossas construções de bandejas de experimentação. E aí às vezes a gente complica um pouco, né? Fala assim, mas o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar? Bom, quando a gente constrói o nosso cesto dos tesouros, por exemplo, a gente já constrói pensando numa perspectiva de apresentar os elementos da nossa cultura. E aí, de alguma forma, esses elementos, eles vão fazer parte de outros contextos, eles vão ser utilizados nos jogos de representação. E aí, nesses jogos de representação, a gente vai começar a entender de que maneira que ele se relaciona, né? Quais são as funções que ele tem. E aí, a partir das funções que ele tem, esses objetos têm, eu vou ver de que maneira ele se transforma ao longo do tempo, ou quando eu faço intervenções, ou quando eu misturo com outros objetos. O que será que acontece? E aí a gente traz esses objetos combinados para que essa experiência aconteça. Eu digo que é quando as crianças elas estão naquela, né, vestem o jaleco e estão naquela posição de pequenos cientistas. Porque é como se fosse isso. Já observaram? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas hoje mesmo eu montei ali um contexto que eu vou mostrar para vocês e eu tive a oportunidade de ficar observando ali. Falei, gente, mas parece um cientista muito minucioso ali, fazendo um movimento de entender se eu coloco isso na água, será que fica colorido? O que acontece? Será que se eu molhar, derrete ou fica com a mesma textura? E se eu tirar dessa água, o que acontece? Seca, volta ao normal ou
muda totalmente. E aí que a gente pensa, né, nos materiais e na materialidade que esses materiais eles podem nos trazer. Aqui a Marina colocou agora, estou trabalhando no berçário, com berçário, né? Estamos trabalhando mais o brincar heurístico. Nossa, jogos heurísticos e cestos dos tesouros. Ah, isso mesmo. Na verdade, então, são esses jogos aqui a Val tá falando, né? São quando a gente traz esses objetos para fazer esses jogos heurísticos. E aí, eles começam a utilizar esses objetos dando função para esses objetos. Para que servem esses objetos? O que eles fazem? Esse pegador, ele serve para quê? É só para apertar? Né? Porque a criança, quando ela pega o objeto, ela pega e coloca na boca, vê que gosto que tem, vê de que maneira aquela sensação, mas ela não sabe qual que é a função daquilo. Depois ela começa a dar função, atribuir um significado e às vezes brincar com aqueles objetos também de forma a representar situações, de que maneira que eu posso fazer esse objeto ter vida aqui no meu cotidiano. E aí quando eu digo, né, que tem a ver com as fases de desenvolvimento da criança, tem a ver, mas não é de uma forma tão linear quanto a gente possa imaginar, porque tem gente que fala assim, olha, é o jogo, primeiro aqui eu tenho o jogo, o cesto dos tesouros, depois eu tenho o jogo heurístico, depois eu tenho a bandeja de experimentação, nessa ordem. Mas não necessariamente é nessa ordem tão linear. Às vezes a criança, ela vai, sabe quando uma coisa vai chamando a outra? Então, e a gente também, a gente vai conhecendo os objetos ao longo do tempo. Tem objetos que estão ali no cesto do tesouro, dos tesouros que a criança vai conhecer, mas ela vai conhecer outros objetos em outros momentos também. E às vezes a gente acha que o cesto dos tesouros só interessa as crianças pequenas, mas ela vai interessar, às vezes, a crianças maiores. Então, vai ser muito subjetivo, né? Vai ser muito a partir daquilo que a gente sente do grupo que a gente está trabalhando. Se ela vai estar ali no momento de explorar um cesto dos tesouros, se a gente vai trabalhar mais esses jogos heurísticos para que ela entenda a função desses elementos, ou se a gente vai trazer já uma bandeja de experimentação para que ela transforme esses objetos. Ah, tem sim esse grupo de estudos, que bom saber. Deixa eu ver aqui. A proposta é exclusiva para o berçário, justamente disso que eu estava te falando, Ana. Tem a ver ali com as fases de desenvolvimento. Por exemplo, o cesto dos tesouros tem muito essa atribuição da primeiríssima, né, do primeiro momento ali, da primeiríssima infância ali dos bebês até 3 anos, trazer essa perspectiva. Mas eu vejo que às vezes você traz elementos para crianças um pouco maiores, nesse formato de cesto dos tesouros também, e elas começam a descobrir objetos que elas nunca viram ali, para que serve, o que é aquilo. Até a gente, às vezes, né? Tem objetos da nossa cultura que a gente não conhece. E aí a gente traz esses elementos para enriquecer o repertório da criança. Quando a gente traz o jogo heurístico também para que elas possam experimentar esses objetos, montando os tapetes ou montando as ilhas para que as crianças brinquem com aqueles objetos, aí também, às vezes, crianças bem pequenas engajam na proposta e crianças maiores também, ainda mais agora que a gente trabalha com grupos multietários, se interessam em brincar da mesma forma. E aí as crianças, eu vou mostrar uma criança pequena fazendo ali a bandeja de experimentação. Algumas pessoas, alguns estudiosos até sugerem que são para crianças maiores de 4 anos, de 5 anos, essa bandeja de experimentação, que é quando ela está apta a fazer esse movimento de transformação. Mas eu já percebo, né, que crianças menores, até 2, 3 anos, fazem ali processos de experimentação nas bandejas de uma forma muito proveitosa. Então, por isso que eu tenho que sempre dizer, né, que a gente precisa analisar o nosso contexto, o nosso cenário, para que a gente possa entender o que faz sentido pra gente, né? Isso, aí ela colocou aqui, cesto dos tesouros é bom para berçário porque é a fase das descobertas, é quando a gente quer descobrir o mundo, né? A gente quer descobrir tudo. Já trabalhei com as bandejas, trabalhei com mini grupos. Exato. Aí a gente sugere também uma premissa do brincar heurístico, tanto em cada uma das modalidades ali. Tanto o cesto dos tesouros, quanto os jogos heurísticos, quanto a bandeja de experimentação.
é uma premissa que a gente trabalha em grupos, pequenos grupos. E aí a gente diz, né, de 6 a 8 crianças, a gente divide ali esses grupos para que elas possam realmente ali explorar de forma proveitosa. Às vezes uma criança só chega, depois chama as outras, como que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Para participar da bandeja de experimentação, a criança precisa já ter conquistado uma certa autonomia e fazer uso da linguagem para se comunicar e talvez começar a argumentar. Então, e aí a gente vai... Por isso que a gente não tem como fechar muito a faixa etária, né? Porque tem que ter elementos. Mas esses elementos, às vezes, vão acontecer com crianças um pouquinho menores, às vezes com crianças um pouquinho maiores. Se a gente pensar em crianças típicas e crianças atípicas, por exemplo, né? Que tem ali TEA ou que tem alguma outra situação que faz com que essa criança se desenvolva de uma maneira atípica, diferente de uma criança típica. Eu gosto de falar típica e atípica porque tem vários nomes que as pessoas dão e aí eu prefiro dizer, bom, tem a criança que a gente considera lá que está seguindo os padrões estabelecidos e as crianças que a gente vê que não seguem os padrões estabelecidos e está se desenvolvendo de outra forma e tá tudo bem, tá todo mundo se desenvolvendo. E a gente tem que olhar para essa individualidade de respeitar o desenvolvimento da criança. Tentei propor para crianças de 4 anos, mas eles não se interessaram. Acho que não soube preparar o ambiente. Aí a gente se pergunta, né? Faz parte do processo. Será que eu preparei de uma forma convidativa? Será que essas crianças, às vezes, Ana, precisam de alguns passos, né? Volte a algumas casas. Porque pode ser que elas nem conheçam e não tenham afinidade com os objetos apresentados. E aí a gente tem que trazer o jogo heurístico, a gente tem que trazer o cesto dos tesouros, a gente tem que trazer outras perspectivas para que a criança possa se interessar. Deixa eu ver aqui. O cesto dos tesouros precisa ser feito uma curadoria dos materiais. Exatamente. Essa curadoria, ela vai despertar o interesse da criança em investigar a partir desses materiais depois, que são os utensílios de apoio, por exemplo, que a gente traz para as bandejas de experimentação, para essa abordagem da bandeja de experimentação. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar as perguntas. Se aparecer aqui para mim de novo, eu tiro as perguntas para vocês. Mas eu quero mostrar agora na prática para vocês terem ideias. Olha só. Aqui eu coloquei alguns elementos, que são os elementos que a gente vai apresentando para a criança quando a gente traz o jogo heurístico, quando a gente trouxe lá o cesto dos tesouros. A gente traz esses elementos, pedra, farinhas diversas. Coloquei uma branca aqui, que foi os elementos que eu separei hoje para ver o que a gente ia... qual proposta que a gente ia apresentar para as crianças. Todos esses elementos, elas têm afinidade, já trabalharam de outras formas. Por exemplo, uma bandeja ali que a gente criou com material não contável na semana passada foi bandeja de água com alguns objetos dentro naturais, cascalho e o sabão. E aí e o canudo para elas fazerem as bolhas nas bandejas. E aí tem até uma foto aqui, acho que do post que eu fiz, né? Que tem eles fazendo ali as bolhas com a bandeja, fazendo essas experimentações. E aí colocavam corante para ver se a bolha ficava colorida. E aí a gente percebeu que a bolha não ficava colorida. Foi muito decepcionante, inclusive. E aí a gente fez essa experimentação com material não contável, com alguns materiais contáveis, que eram os cascalhos. E aí, esses outros objetos, eles têm muita afinidade também. A gente sempre coleta folhas e galhos. A gente coletou entre ontem e hoje por causa da ventania que deu. E aí, caíram algumas árvores e galhos aqui nas proximidades. E aí, a gente trouxe da árvore do lado. Caiu do lado da nossa casa, né, do espaço. Caiu uma árvore e aí a gente foi pegar os galhos e as folhinhas que estavam lá com os frutinhos. Então, materiais contáveis. Os cascalhos, que a gente sempre tem, rolhas. E aí tinha casca de lápis apontado, sabe? Também. E aí a gente trouxe alguns líquidos ali. Água colorida e água morna branca. Para trazer uma sensação diferente nesse friozinho que tava. E aí, para hoje à tarde, dentre essas opções aqui, a gente escolheu montar um contexto que tinha a água colorida, o cascalho,
os utensílios de apoio para mexer e alguns do lado também que a gente põe ali, porque às vezes tá montado aqui o contexto, mas aí eles sentem necessidade de outros elementos, aí eles buscam lá ao lado. E aí a gente deixa mais do lado assim, porque eu quero que eles explorem primeiro esses daqui. E ali as folhas que a gente coletou e montou dessa forma ali para as crianças. Aí, deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo para vocês verem, porque vale muito a pena ver esse vídeo. Antes até de vocês verem a foto, para vocês verem na prática como é que é. E aí, quando a gente vê que a criança não se interessa, será que a gente não tem que voltar a algumas casas e apresentar primeiro os elementos para essa criança começar a se interessar? Veja só, a Isis tem 3 anos, quem conhece sabe. Olha como é importante a gente fazer o registro. A gente começa a observar o movimento. Aí eu pensei assim, quando ela tentou colocar o cascalho tudo assim no potinho. Falei, puxa, podia ter um pegador de pinça aqui, né? Olha que eu me enriquecer aqui. Ela ia tentar pegar com a pinça, ia trabalhar esse movimento. Podia ter colocado um pegador de pinça. Podia ter colocado ali, às vezes, um outro potinho também, que ela foi buscar lá do lado. Então, outras coisas que a gente vai pensando quando a gente monta ali, né, o contexto, e aí a gente pensa e vê a criança fazendo o movimento. E aí, depois que ela estava ali explorando, ela chamou outras crianças para virem fazer parte ali do momento com ela. E aí, veja só, veio um bebezinho de 1 ano. Aí você vai falar, nossa, Ilma, o que ele tá fazendo ali? Ele ainda tá no cesto dos tesouros, ainda tá no jogo heurístico, ainda tá nessa fase. Não era pra ele estar ali. Vamos tirar essa criança daí, então? Não, gente, não vou tirar. A criança se interessou pela bandeja de experimentação, por que eu vou tirar essa criança de 1 ano ali? Ele mais observou do que fez manejos ali, né? Mas ele estava ali muito atento nos movimentos que estavam acontecendo com as meninas maiores, ali 3, 4 e 5 anos. E aí o bebezinho de 1 ano se aproximou e ficou observando. Ele pegou, aí a Isis convida ele ali e fala assim, pega essa colher. E aí ele pegou a colherzinha e mexeu ali, fez assim um movimento de mexendo, imitando o movimento que ela estava fazendo. Então veja como a gente não pode deixar tudo muito engessado. Porque se eu deixo muito engessado, aí essa criança perde a oportunidade de vivenciar um percurso e um processo de participar. Eu tiro um direito de aprendizagem dessa criança, que é o direito que ela tem de participar, se ela se sente acolhida e interessada por aquele contexto. Então é muito importante que a gente pense nisso, que a gente sempre trabalhe com essa perspectiva de garantir os direitos da criança. E aí, ó, eu já vou deixar para vocês aqui, quem está nessa aula vai poder ter acesso a esse material aqui, esse resumão. E aí eu vou passar sempre lá no nosso grupo, que é o grupo de aulas express, um PDF para vocês. E quem me chamar no direct, eu passo já as fotos do jeito que eu apresentei aqui para vocês. E até esse vídeo também para vocês ficarem ali babando igual eu fico. E observando de que maneira que ela desenvolve ali as atividades, as ações dela também, junto com as outras crianças. Interessante que ela procurou outros materiais, né, Yara? Exatamente, eu deixo do lado ali, porque às vezes a gente acha que a criança, que aquilo ali basta, né? A gente quer explorar só aqueles materiais, aquilo ali basta. Mas existem diversas possibilidades, entre 8 e 80 são 72 possibilidades, eles vão nas 72 possibilidades. E aí eu deixo do lado, li alguns materiais, ela vai lá e busca os materiais. E tem aquela leveza
de domínio mesmo sobre esses objetos, sobre esses materiais, de saber como utilizá-los e como dar outras funções até para esses materiais. E aí a gente tem agora, gente, o compromisso de colocar tudo isso aqui, toda essa teoria em prática, experimentar. E venha então, prepare-se para vir para a próxima aula para a gente falar então sobre os elementos do planejamento. Super obrigada, e qualquer dúvida que vocês tenham é só me mandar um direct. Beijão para vocês. Beijo, boa noite.